Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Enquanto você está de pé, porque você não abre sua Bíblia comigo, no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 17, nós vamos ler alguns versículos ali. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu também, eu quero agradecer muito ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos nesse dia tão importante no nosso calendário nessa nação, o Dia de Ação de Graças. Eu estou muito feliz porque o Senhor trouxe eu e a minha esposa para estarmos aqui junto com os nossos filhos. Tem sido um tempo de bênção para nós e nós queremos agradecer ao Senhor por isso. Vamos ler a palavra de Deus, eu tenho mais alguns agradecimentos para fazer também. A partir do versículo 7, leia aí comigo. Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel, e estive contigo por toda a parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite em seu lugar, e nunca mais seja removido uma para outra parte, e nunca mais debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio. Ainda, no mesmo capítulo 17, versículo 16 a 20. Então entrou o rei Davi, e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e proveste-me segundo o costume dos homens, com exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita ao teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas para fazer notória todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, por gentileza. Eu continuo agradecendo nessa manhã pastor Gileade, que nos trouxe aqui. Pastor Gileade, nós temos uma história de longa de 12 anos. Fazem 12 anos que eu conheço o nosso pastor. Ele foi o meu líder de jovens. Eu cheguei ainda, o pastor Jeff liderava os jovens da nossa sede, mas com poucos meses o pastor Gileade assumiu o trabalho lá e foi uma pessoa chave na obra que Deus fez na nossa vida. Nos abençoou muito, nos ajudou muito para que nós tivéssemos condições de estar hoje de pé andando com o Senhor, porque o pastor Gileade teve paciência conosco e nos ajudou muito naqueles anos, pelo que eu e minha família somos muito gratos a ele, sabe disso. E eu fico feliz de estar hoje pregando na igreja onde o meu líder de jovens é pastor. Isso para mim é muito especial, é uma bênção para o meu coração. Agradeço também ao meu pastor, pastor Joel, e vosso pastor também, que nos permitiu sair lá da sede durante essa época do ano, onde os trabalhos são muitos, mas abriu espaço para que nós pudéssemos vir. A gente trabalha muito com o pastor, irmãos, não é porque a gente é importante, eu já falei isso esses dias atrás. É porque o nosso pastor tem muito trabalho, ele é uma pessoa muito ativa na obra de Deus, então sempre sobra alguma coisa para a gente fazer também. E então a gente tem trabalhado bastante, o nosso pastor tem nos dado a oportunidade de sair um pouquinho de lá, tomar um arzinho aqui frio de Ohio, e estamos voltando para lá com um abraço gelado para os nossos irmãos da Flórida, em nome de Jesus. Gelado lá de fora, mas quente no coração, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o dia de hoje é um dia bastante objetivo. Seria errado da nossa parte se trouxéssemos uma palavra que não essa que o Espírito de Deus chama o coração de todos nós a agradecermos a Deus por aquilo que tem acontecido. A gratidão, irmãos, é uma necessidade da nossa vida humana, que as pessoas que não sabem agradecer, elas perdem muito da vida. Elas perdem muito de desfrutar as coisas boas da vida quando elas são ingratas. Esses tempos atrás a gente foi a uma formatura de high school, de uma das nossas irmãs mais novas lá, e eu lembro que na fala da moça, que foi a valedictorian, né,
da formatura, ela olhou para todo mundo e disse assim: olha, vocês agora chegaram no lugar que vocês trabalharam por esses longos anos da sua tenra vida. E ela disse para mim uma das frases mais absurdas que eu já ouvi alguém dizer em uma oratória a respeito de alguma coisa. Ela falou assim: olha, vocês estão aqui hoje e vocês não têm nada de dever a ninguém. Vocês chegaram até aqui hoje e vocês não devem nada a ninguém por aquilo que vocês conquistaram aqui hoje. Eu falei: como essa moça foi triste na sua fala. Ela se esqueceu das noites e noites que os seus pais passaram acordados alimentando ela quando ela ainda era uma criança. Ela se esqueceu dos dias que ela passou doente, onde a sua mãe e o seu pai cuidaram dela. Ela esqueceu do esforço que os seus pais, por várias vezes, passaram para trazer pão para a sua mesa. E mais do que isso, ela se esqueceu que um Deus de graça, todos os dias, estendeu a mão sobre ela para que ela chegasse até onde ela chegou. Como é triste, irmãos, enxergar o coração de alguém que é ingrato, que não sabe reconhecer as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre cada dia onde, mesmo com o seu esforço, ele sabe que a sua força jamais conseguiria fazer ele chegar nos lugares aonde ele chegou. Quando eu pensava a respeito desse dia e de estar aqui com os irmãos, o pastor Gilead falou para mim que nós estaríamos ministrando a palavra de Deus, o Senhor colocou uma frase muito clara no meu coração. E eu comentei isso com a minha esposa e mais com alguns irmãos, que aquilo mexeu comigo de uma tal forma onde tudo que eu pensava passava pela minha mente essas etapas da minha vida. E o Senhor nosso Deus colocou dentro do meu coração a seguinte frase: Deus é o Deus das segundas chances. Deus é o Senhor que dá segundas chances àqueles que Ele ama. Quando nós observamos essa história de Davi, tendo em vista aquilo que eu contei dessa moça no dia da sua formatura do high school, nós percebemos que na caminhada da vida nós temos tropeços. A Bíblia conta a história de alguns homens que a gente encontra poucos tropeços. Enoque, por exemplo, que a Bíblia rapidamente fala a história dele, fala que ele andou tão próximo de Deus, ele andou de uma maneira tão correta que o Senhor o tomou para si. É difícil, por exemplo, os teólogos fazem força para encontrar os defeitos na caminhada de José. José teve uma caminhada tão correta, tão cuidadosa, que até mesmo quando ele sentiu raiva dos seus irmãos, ele desistiu da raiva e ele decidiu abençoar eles. Nós temos homens, por exemplo, como o próprio Abraão, que apesar de todos os tropeços, é um homem que teve uma conduta tão alta diante do Senhor, que após o Senhor falar assim: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, é difícil nós acharmos após aquela etapa erros e defeitos na vida de Abraão. Noé, por exemplo, no capítulo 6 do livro de Gênesis, você logo vê que o Senhor achou graça pela conduta que Noé tinha no meio de uma sociedade tão perversa. Mas a Bíblia também conta histórias e histórias e mais histórias de homens muito parecidos com eu e você, que tropeçam, levantam, tropeçam, levantam, tropeçam, levantam. E uma coisa que fica clara na história desses homens e mulheres de Deus, que passam por tropeços e levantos, tropeços e novamente se levantando e andando para frente, uma coisa que fica clara é que por trás deles, cuidando deles, existe um Deus mantendo e guardando as suas vidas, para que eles cumpram o propósito pelo qual eles nasceram e estão nessa terra. Aleluia. Davi, no capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas do rei Israel, ele está passando por um momento muito bonito da sua vida. O capítulo 16 é aquele momento da história de Davi que é o momento do vencido. Davi, no capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas, está ali naquele momento onde eu venci. Eu cheguei nos lugares onde Deus havia dito que eu haveria de chegar.
Se cumpriu a promessa que começou naquele dia, onde fui chamado às pressas à casa do meu pai, porque havia um profeta que havia vindo consagrar um dos filhos dele a rei, e eu era esse rapaz. Se cumpriu agora, porque não só eu sou rei, mas eu consegui restaurar novamente a fé do povo. No capítulo 13 é uma história bonita e ao mesmo tempo triste, porque ele traz a arca de volta e acontece aquele acidente. Mas no capítulo 15, no capítulo 14, 15 e 16, ele finalmente consegue trazer a arca de volta. Ele faz e ali distribui as turmas e coloca as pessoas nos lugares certos para poder estabelecer o culto a Deus. E o capítulo 17 começa com Davi dizendo assim: olha, agora eu moro numa casa feita de cedros. Eu construí uma casa para mim, mas sabe de uma coisa? A arca do Senhor ainda dorme numa tenda. Davi é aquele tipo de homem que eu já conheci algumas vezes na obra de Deus, que ele não descansa. Ele trabalha, vê Deus cumprir as coisas, mas ele não descansa. Ele fala assim: agora que eu já cheguei nesse lugar onde Deus me trouxe, tem mais para fazer. Agora que eu já conquistei essas etapas onde Deus havia me prometido, eu quero mais, eu quero fazer mais para Deus. Davi não se sentia satisfeito com aquilo que ele já havia feito para Deus. Ele sabia que existia condições de fazer ainda mais. Glória a Deus. Davi olhava para a sua situação e olhava para aquilo que Deus havia feito na sua vida, e ele ainda não podia cantar o Salmo 116, porque foi feito muito tempo depois de Davi, mas ele podia no seu coração pensar como o Salmo 116: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O capítulo 17 começa com essa menção, que ele, morando numa casa de cedros, decidiu então fazer um templo para o Senhor. Ele chama Natã na sua casa, um amigo que já tinha passado algumas com ele também, e ainda passaria outras. Ele chama Natã na sua casa e fala assim: Natã, rapaz, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia fantástica, Natã. Eu vou fazer o seguinte: eu estou morando nessa casa boa aqui agora. Eu estou desfrutando de tudo que Deus me fez passar. Eu já passei esses anos de sofrimento, já paguei todas as minhas dívidas no Brasil, já resolvi todos os negócios que eu tinha pendente, acertei minha vida. Agora eu estou congregando numa igreja bonita, sou um crente salvo. Só que é o seguinte, Natã, agora tem alguma coisa que eu ainda... Olha, eu vou inventar alguma coisa aqui para fazer. Eu vou construir um templo para o Senhor. Eu vou dobrar a minha dedicação àquilo que eu já fiz para Ele até agora, e eu vou além. Natã ficou impressionado com o coração do rei e falou assim: olha, rei, faz tudo conforme chegou no seu coração. Só que aí Natã foi para casa orar, e às vezes acontece isso, né? A gente se empolga com algum plano, com alguma coisa que no nosso coração foi colocado, e a gente já decide colocar o plano em prática, mas quando a gente vai orar... E quando Natã foi orar, Deus falou assim para Natã: Natã, faz o seguinte, volta lá e fala para Davi que Davi não vai me construir uma casa. E aí Deus, irmãos, como um pai muito amoroso, ele começa a lembrar Davi pelos lugares que ele passou. Nessa manhã de reflexão, você consegue lembrar dos lugares onde você passou? Das noites frias, cuidando de um bocado de ovelhas no meio do pasto, onde todos os seus irmãos eram aptos para a guerra, mas você tinha que cuidar das ovelhas. E a primeira memória que Deus faz a Davi, fala assim: Davi, eu tirei você de trás das ovelhas. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã, nessa breve mensagem, é que você não tinha condições de sair de trás das ovelhas. Você em você mesmo, na sua própria força, você jamais teria saído de trás das ovelhas. Você jamais teria passado e conseguido passar daquelas dificuldades que você tinha na sua vida. Você jamais teria condições de vencer os obstáculos que estavam na sua frente, se o Senhor não tivesse te tirado de lá.
Se o Senhor não tivesse estendido a sua mão de graça e tirado você de trás das ovelhas. Mas aí Deus continua falando para ele, dizendo, levando ele mais além ainda no seu pensamento. Não só te tirei de trás das ovelhas, quando te fiz chefe na frente do meu povo. Não apenas eu troquei a sua história por uma história de derrota, mas eu te dei uma vitória maior do que a de todos os outros que poderiam vencer. Aleluia. Não só eu te tirei do lugar de miséria, mas eu coloquei num lugar de abundância muito maior do que qualquer outro no povo houvesse conhecido. Aleluia. Não só a sua dificuldade passou, mas o seu lugar de abundância é muito melhor do que aqueles que têm abundância. Aleluia. Eu te fiz chefe no meio do meu povo e te dei vitória sobre todos os seus inimigos. Não foi um inimigo, não foi 2 inimigos, não foi 3 inimigos, não foi 4, foram todos. Todas as vezes que o inimigo se levantou na frente de Davi, ele foi derrotado. E agora Deus lembrava porque eles foram derrotados. Porque eu estava cuidando de você, Davi. Porque eu estava guardando a sua vida. Porque eu estava estendendo a minha mão. Porque eu estava com os meus olhos postos em você. E não deixava você tropeçar. Quando nós pegamos isso e colocamos em espectro o enredo da vida de Davi, a gente percebe por várias vezes que ele foi ameaçado por Saul, que ele foi ameaçado pelo rei dos filisteus, que ele foi ameaçado pelos próprios capitães dos reis, do rei dos filisteus, quando ele quis fazer guerra contra Saul, indo junto com o rei dos filisteus para ir contra Israel. Nós percebemos a vitória que Deus deu contra ele, contra Isbosete, que virou rei depois do lugar de Saul. Ou então tantas vezes onde ele foi perseguido, onde ele foi tentado para que pudesse morrer e não alcançar o lugar da promessa de Deus. E nós observamos vezes após vezes, e olhamos a vida de um homem que foi guardado pelo Senhor. Quando eu observo a vida de Davi, eu não tenho como não lembrar da minha história, do meu próprio destino. Quando eu decidi vir aos Estados Unidos no ano de 2006, eu era uma pessoa bastante atribulada naquilo que eu queria ser. Meu sonho para vir para cá, não ri de mim, hein? Meu maior sonho na vida era virar mochileiro. Sabe o que é um mochileiro? Aquele povo que viaja para tudo quanto é lugar com a mochila nas costas. Ele vive com o dinheiro que tem no bolso, trabalha só para ir para o próximo lugar. Esse era o meu sonho. Já tinha decidido que eu ia casar. Já tinha falado que por causa da má experiência que eu tinha, naquilo que eu via, do testemunhos em volta de mim, que não compensava casar. Que a felicidade no matrimônio era algo impossível. E quando eu cheguei a esse país, ainda preso nos laços do pecado, desviado da igreja do Senhor Jesus Cristo, eu fiz uma decisão bastante óbvia. Eu falei, quer saber? Se eu quiser me dar bem nesses primeiros dias, eu preciso me enturmar com quem é do mesmo país que eu. E eu sempre fui criado na igreja, na escola dominical. O melhor lugar que tem para mim é na igreja. E comecei a congregar na nossa igreja lá na sede. Com pouco tempo, participando dos jovens, com muita dificuldade para ficar em pé, eu comecei a perceber que, olha, existia alguma coisa especial em estar naquele lugar. E eu lembro que era uma quarta-feira à noite, nós estávamos na nossa campanha de jejum e oração, que a gente faz todo final de ano. Eu acho que era por volta de outubro. E naquela noite, às 10 da noite, quando começou a nossa oração, eu fiz uma decisão no meu coração. Eu falei assim, eu vou orar de verdade hoje. Porque eu já aprendi que Deus vê, que Deus enxerga, que Deus sabe onde você está, que Deus sabe quem você é, que Deus sabe como você anda. E eu já ouvi o pastor da igreja aqui orar algumas vezes que tem que ser louco para chegar na presença de Deus e dizer alguma coisa que você não acredita. Tem que ser doido na cabeça. Porque Deus vê tudo.
E aquela noite eu decidi orar de uma maneira sincera. E eu fiz. Pouco tempo depois eu comecei a oração e já estava chorando e falando línguas estranhas novamente, como há muito tempo não tinha acontecido. Deus me visitou naquela noite de uma forma tão especial, tão gloriosa, que eu saí de lá tão alegre, que a hora que eu nem percebi, a hora que eu parei no posto de gasolina, a hora que eu fui colocar gasolina no meu carro, a hora que eu olho do lado, o pastor da igreja, o pastor Joel está colocando gasolina no carro dele também. Eu chego para ele, cumprimento, falei, pastor, paz do Senhor, tudo bom? Os olhos vermelhos aí. Olha, eu estou muito agradecido de estar aqui com o Senhor na igreja, muito feliz de estar congregando com você. Ele olhou para mim, no mesmo tempo já me abraçou, me deu todos os telefones dele para que eu pudesse entrar em contato quando ele quisesse. E ele falou assim, fica aqui com a gente, vamos congregar junto. Algum tempo passou, dificuldade para ficar de pé, tropeçava. E aí veio aquela crise muito grande aqui nos Estados Unidos. Eu tinha feito amizade com algumas pessoas que não eram boas companhias, já tentando andar direito. E naquele momento que eu estava fazendo amizade com aquelas companhias que não eram boas, existe uma oportunidade para sair dali e ir para Boston, onde havia oportunidades melhores de trabalho. E eu lembro que foi tão claro para mim tomar essa atitude. Assim, eu vou para Boston. Eu vou sair daqui e vou para Boston. Nós estávamos nos preparando, faltava uma semana para ir. E a hora que eu estou indo buscar uma das pessoas que ia junto com a gente, meu carro estava com problema de temperatura, eu não vi que a temperatura do carro subiu e eu bati o carro da frente. Fiquei olhando para a temperatura do carro, não vi que tinha um carro na frente e bati atrás do outro carro. E naquele momento que eu bati o carro, e a polícia veio, era o último dia de seguro do carro. O seguro venceu no dia seguinte. A hora que as coisas se resolvem e eu coloco, faço police report, fico num lugar para depois sair de lá e ir para casa, o líder dos jovens me liga. Voz pastor. Ele fala assim, rapaz, eu precisava conversar com você. Eu falei, tá bom, eu dou uma passada. Não, eu precisava conversar com você hoje. Será que você pode vir para cá? Eu falei, amém. Eu tinha passado uma experiência um tanto quanto desastrosa, decidi atender o pedido do meu líder de jovens. E fui até lá. Ele conversando comigo, expôs alguns problemas que a gente precisava melhorar. Mas na sua exposição ele falou para mim a seguinte frase, falou assim, olha, eu orei por você a respeito dessa sua viagem para Boston. E o Senhor me disse que se você for para lá, vai lhe custar preço de sangue. Não vá. Eu olhei para a cara dele e falei assim, olha, eu aprendi a obedecer liderança de igreja, ainda mais nessa fase que eu estou agora, né? Eu vou fazer o seguinte então. E lancei um desafio com ele. Se era para mim e eu não for, Deus vai cobrar de você. Agora, se não era para mim e eu não vou, Deus vai lhe abençoar muito. Eis aí o homem abençoado que Deus colocou com os irmãos até hoje. Eu lembro que naquele domingo eu cheguei na igreja, passando dificuldade financeira agora, porque decidi ficar. No final do culto, o pastor Joel me chama à frente para conversar um pouco. Falou assim, olha, eu fiquei sabendo que você queria ir para Boston. Sim, pastor, queria. Você não vai. Você vai ficar aqui com a gente. E eu descobri que você queria ir por causa que você está com um problema no trabalho. Um dos nossos pastores auxiliares era o meu patrão, hoje o nosso vice-presidente, o pastor Ismael, era o patrão meu. E me ajudava toda semana porque trabalho pouco. E ele falou assim, olha, você não vai, você vai ficar aqui. E eu vou fazer o seguinte, já que você está com dificuldade, nós alugamos uma casa para alguns funcionários da igreja, eu não trabalhava na igreja ainda. E eu vou colocar você para morar com eles, para que você possa sair dessa fase. Olhando para trás, irmãos, no dia de hoje, onde nós estamos. Hoje nós trabalhamos já há 12 anos juntos, mas naquele dia não havia nada em mim interessante para que alguém se aproximasse. Naquela etapa da minha vida não era interessante colocar a mão para se envolver em algum negócio do que eu fazia. Mas o Deus do céu
que conhece os tempos e as estações. Glória a Deus. Me deu uma oportunidade naquele dia para que eu pudesse estar aqui com você hoje. Aleluia. Davi, eu te tirei de trás das malhadas e fiz de você um chefe no meio do meu povo, para a glória do meu próprio nome, assim. Aleluia. É Deus, irmãos, das histórias da nossa vida, que nos ajuda em cada etapa, para que hoje nós entendamos e olhamos para trás, que Ele a todo tempo nos dava uma segunda chance de renovar o nosso compromisso e andar mais próximo dEle. Que não cabia em nós, nem na nossa força, sair daquela etapa, se Deus não houvesse levantado alguém para nos guardar. Talvez pela mente de Davi passou as várias vezes onde, fugindo, ele encontrou abrigo com alguém. Talvez pela mente de Davi passou pela mente dele as várias vezes onde se fingiram de louco, alguém teve bons olhos com ele. Talvez passou pela mente dele que ele, entrando num templo reservado ao Senhor, o sacerdote, por haver dado pão para ele, acabou perdendo a própria vida, para que hoje ele pudesse estar sentado numa casa de cedros, planejando coisas para louvar ao Senhor. O Deus da segunda chance, irmãos, é aquele que te trouxe até aqui para que você tivesse algo para agradecer hoje. Durante as etapas da sua vida foram muitos tropeços, foram muitas faltas, foram muitas falhas, mas Ele não teve nada disso como final para que não te desse a segunda, a terceira, a quarta oportunidade de você viesse até aqui. Davi começa a sua oração dizendo que mais vai falar o teu servo Davi ao Senhor? Quem sou eu, Senhor Deus, para que o Senhor tivesse feito tanto ao meu respeito? Você sabe o que acontece com o coração agradecido? A primeira conclusão que ele chega é: eu não mereço tamanha graça. Eu não mereço tamanho amor. Olhando para a vida dos meus irmãos e para a conduta que eles têm, há tanta gente que andou melhor, que serviu melhor, que se comportou melhor. E agora Deus faz uma promessa e cumpre a meu respeito. Olha a vida dos meus irmãos. O próprio Samuel garantiu que o meu irmão mais velho tinha mais cara de rei do que eu. E se as coisas forem sendo feitas corretas, era Jonatas que era para estar sentado nesse trono. E se ainda houvesse justiça, o Senhor havia de ter me visitado quando eu matava lá para o rei dos filisteus, e não deixava nem criança, nem ninguém viva na cidade, para que eles não contassem as mentiras que eu fui na cidade errada. E se houvesse justiça, e a vez que eu cortei o manto do rei, mas o Senhor me viu e teve graça e misericórdia sobre a minha vida. O Senhor me achou e agora estabeleceu um pacto, não só para mim, mas para toda a minha família, no resto das nossas vidas. E aí ele fala assim: que falará mais o teu servo Davi ao Senhor? Porque o Senhor bem conhece o teu servo. Davi chega ao limite da gratidão. Acabou as palavras para te agradecer, Senhor. Acabou que eu pudesse dizer ao Senhor que representasse a realidade do meu coração. Só sobra me render. Só sobra para pedir que o Senhor continue para sempre sendo Deus sobre Israel. Só sobra levantar as minhas mãos e adorar o Senhor, dizendo que só o Senhor é capaz de fazer essas coisas. Que só Deus é poderoso para transformar a história de alguém como o Senhor transformou. Só sobra me render aos teus pés e me preparar da melhor forma possível para que eu alcance tudo aquilo que o Senhor disse que eu vou alcançar. Aleluia. No começo desse ano nós ouvimos a história de um irmão, e eu e minha esposa ficamos bastante impressionados com a história que nós ouvimos daquele testemunho.
Um pastor no Texas chamado Ron, ele conta a história da sua família, dizendo a história de uma família que recebeu segundas chances de Deus. Ele fala que na década de 50, os seus avós, uma mulher de origem alemã e um homem de origem cubana, se casaram aqui nos Estados Unidos. Ele bastante negro e ela mais clara do que o leite. Uma década onde isso aqui nessa nação, principalmente nessa região de Ohio, na região do Alabama, de onde eles eram, aqui de Ohio, não era possível. Isso era um relacionamento proibido. Uma mulher branca e um homem negro. E eles contam a história deles dizendo que os primeiros 7 anos do seu casamento eles viveram escondidos. Eles viveram fingindo que ele era o motorista dela para levar ela para o trabalho. Até que, após o 7º ano de casamento, o 10º ano de casamento e 7 filhos depois, eles decidiram que aquela noite eles iam comemorar o aniversário de casamento deles como se eles fossem realmente marido e mulher. Chega de esconder. Nós moramos nos Estados Unidos da América, nós pagamos tax, nós somos americanos, nós podemos viver como um americano vive. Essa aqui é a terra do livre. E naquela noite eles saíram como marido e mulher, jantaram, a noite era linda, e na volta para casa, eles encontraram um homem bêbado, do Alabama, um branquelão vermelho, que olhando para ela, disse assim: você é tão bonita, você é tão atraente, como é que você foi terminar com um negro como esse? A hora que o avô dele ouviu isso, a raiva subiu de uma maneira tão grande nele, que ele não se controlou e deu um soco naquele bêbado. De tal forma que o bêbado rodou no ar e caiu no chão com o pescoço quebrado. Não morreu. Mas ele mesmo, constando o seu testemunho, disse que nunca mais assistiu jogo de tênis do mesmo jeito. Não estava com o pescoço duro. Ele foi preso, acusado de tentativa de homicídio com as próprias mãos. A história correu nos jornais da cidade, e a avó, que tinha um trabalho bom na cidade, perdeu o trabalho. Agora ela foi limpar casas. 7, 8, 9 casas por dia. Os irmãos sabem muito bem como é isso aqui. Correndo atrás para levar o pão para a mesa dos seus filhos, 7 filhos. Quando no meio do trabalho, ela começa a passar mal. Dirigindo, começa a passar mal, desmaia no trânsito. Cozinhando, desmaia na frente do fogão. Vai ao médico para checar o que tinha acontecido, e quando ela chega ao médico, ela descobre que ela tinha um tumor atrás dos olhos crescendo, e esse tumor estava fazendo com que ela perdesse o sentido. A família vai crescendo, os dois filhos mais velhos entraram numa gangue. Os 2 tios desse irmão que conta o testemunho. E o nome da gangue era Devil's Disciples, discípulos do demônio. E o negócio deles era fazer pacto com o demônio e sair para roubar e matar gente. A filha mais velha, mãe desse irmão, conta que ela era muito bonita, por fato dessa mistura cubano com alemão. E por conta dessa beleza dela, os homens da vila começaram a colocar o olho nela com 14 anos de idade. E a convidaram para o meretrício. Falaram assim: do jeito que você é bonita, você pode resolver todos os problemas da sua mãe e trazer comida para a mesa da sua casa. No desespero, ela aceitou, sendo iludida pelo que se tratava. E na primeira noite, por conta da violência que fizeram com ela, ela fica presa àquele homem e àquelas práticas. 2 anos. Após 2 anos, ela aparece então para o seu patrão grávida. Quando ela aparece grávida, o patrão logo olhou para ela e falou assim: eu sei que você está grávida, porque você quer sair daqui. Só que você não vai sair daqui. Você é o melhor produto que eu tenho no meu armazém. E você vai perder essa criança. E após falar isso para ela, começa a chutar a barriga dela.
e tentar fazer com que ela tenha um aborto. E tentar matar aquela criança, mas aquela criança não morre. Tentar tirar aquela criança de dentro da barriga dela, mas a criança não morre. Então, finalmente, a criança nasce, esse irmão, retardado, com problemas de aprendizado, ia para a escola e não conseguia aprender absolutamente nada. Alguém fadado ao fracasso. Era tão ruim a situação dele na escola, que as professoras colocaram ele para fazer macarrãozinho, porque ele não conseguia aprender nada. Até que um dia, Deus mandou àquela escola uma senhora de North Carolina, cujo coração dela era fazer missão com as crianças. O Deus da segunda chance chegou na escola daquele rapaz. Aleluia. Ele falou assim: aos 10 anos de idade, a minha vontade era colocar uma bala na minha cabeça, e eu já tinha tentado, porque eu achei onde a minha mãe guardava o revólver dela. Só que graças a Deus e para minha sorte, minha mãe deixava no seito, então eu não conseguia atirar, porque eu tentei várias vezes. Aí aquela mulher chega na escola, ela olha na minha cara e fala assim: olha, é o seguinte, meu filho. Quando eu conto a história para ela, ele fala assim: olha, é o seguinte, meu filho, Deus não erra. Deus não comete erros na história de ninguém. Deus tem sempre um caminho no meio da tormenta. Deus sempre tem um caminho de restauração e de renovo. Ela falou assim, mostrou a Bíblia para ele e falou assim: se você se dedicar a esse livro e ao que está escrito nele, ele vai mudar a sua vida e a vida da sua família. A hora que aquela irmã falou isso para esse rapaz, ele falou assim: ó, aí ele me ganhou naquela hora. Aí ela falou assim: olha, inclusive está escrito a respeito de você nesse livro. Ele falou assim: é mesmo? Está escrito de você. Aliás, isso aqui vai ser fenomenal. Vou colocar uma câmera para filmar, porque vai ser a primeira vez que eu estou vendo alguém ler a respeito dele mesmo na Bíblia. Aí ele abriu Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 5. E Deus falando a Jeremias: foi eu quem coloquei você no ventre da sua mãe e te formei. Aleluia. E te estabeleci por profeta das nações. Fui eu que fiz. Você, quando nasceu, já tinha as chances que você precisava garantidas para completar o propósito da sua vida. Aí ele falou assim, aí ele começava a dizer para ele mesmo: mas Senhor, eu sou só uma criança. E o verso continuava: e não digas que és uma criança, porque eu vou colocar as minhas palavras na sua boca e você vai falar às nações. Aquilo mexeu com o coração dele. Diz que ele foi para o Summer, e no Summer ele aprendeu 5.000 versículos. Aí ele falou assim: você sabe o que acontece quando você aprende 5.000 versículos? A sua mente vira uma mente fotográfica. Eu voltei para a escola, matemática para mim era a coisa mais fácil do mundo. Inglês para mim eu não tinha mais problema nenhum. Eu terminei o high school como o primeiro da minha classe. Terminei o colégio como o primeiro da minha classe. Assumi minha primeira igreja com 21 anos de idade, com 50 pessoas. Em 2 anos nós éramos 500. Tudo isso porque Deus me encontrou lá no meio e me deu uma segunda chance. Ele falou assim: só que eu lembrei que minha mãe ainda precisava de uma segunda chance. Se a mãe dele não gostava de ir nos lugares com ele por medo de às vezes encontrar alguém que havia já conhecido ela em outro lugar. No Dia das Mães, depois de vários dos tios deles terem se convertido já, inclusive um tio dele olhou para ele e falou assim: olha, escuta, esse menino não conseguia andar e mastigar chiclete ao mesmo tempo. Agora, o jeito que esse moço prega, esse Deus realmente é alguma coisa. E ele convida a mãe no Dia das Mães para vir à igreja. E ele decide pregar naquele dia uma das histórias de segunda chance mais lindas da Bíblia. E ele fala assim: olha, na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, existem muitos homens poderosos, os patriarcas que fizeram grandes coisas para Deus, que transformaram a vida de muitos: Abraão, Moisés, Isaac, Jacó. Muitos homens, mas apenas 2 mulheres. Uma delas é Sara, mãe dos judeus.
E sabe mais quem fez a lista dos heróis da fé? Femininos. Raabe, a meretriz. A hora que ele disse isso no meio do culto, a mãe dele levantou no meio da igreja e disse assim: o que é que eu preciso fazer para receber Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus da segunda chance é quem trouxe eu e você até aqui. Aleluia. Esse Deus da segunda chance é quem convenceu Davi de que nada que ele pudesse fazer para o Senhor poderia completar o tamanho da bênção que ele já havia recebido. Esse Deus da segunda chance é o que faz a gente pagar o preço que for para que a palavra de Deus continue sendo pregada e ministrada em qualquer lugar que Ele nos levar. Esse é o Deus da segunda chance, que quer encontrar um lugar de gratidão no seu coração nessa manhã. Fique de pé, por gentileza. Eu gostaria de fazer uma oração com você nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos numa manhã especial, é uma manhã de gratidão. Eu queria dizer para você que os olhos do Senhor estão postos sobre a sua vida hoje. E não são olhos de juízo, são olhos de amor. Não são olhos de peso, são olhos de graça. E graça significa favor imerecido. Você não podia contar a sua história da maneira como Deus escreveu. Mas assim Ele decidiu escrever para que você tivesse na sua vida a marca que Ele colocou. Meu convite hoje é bastante simples essa manhã. O pastor nos disse, a gente não veio pedir nada hoje, só veio agradecer. Eu queria hoje que, como Davi, se você conhece isso na sua vida, e se isso é caro para você nessa manhã, você viesse aos pés do Senhor e agradecer pelas segundas chances que Ele me deu, pelas segundas vezes que Ele me restaurou, pelas segundas vezes que Ele me levantou. E quando você disse, perdi tudo, Ele apareceu com uma luz de milagre sobre a sua vida e ajudou você. Aleluia. Eu gosto assim, e eu vou cantar, e enquanto eu cantar, eu queria que você viesse com o coração aberto para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó meu Senhor.
Nós somos teus e completamente teus. Que mais dirá, Senhor, o nosso coração ao Senhor, Pai, se não reconhecer que em cada passo, em cada esquina e em cada dificuldade das nossas vidas eram as tuas mãos. Era o Senhor, Pai, evitando que o abismo fosse encontrado. Era o Senhor guardando ao nosso pé, Senhor, de vacilar de tal maneira que não haveria mais volta. Eram os seus braços e as suas cordas de amor, Senhor, para que nós pudéssemos alcançar o prêmio da nossa vitória, Senhor. Recebe muito mais, ó Pai, do que a casa de cedros, ó Senhor, que o Davi quis fazer. Recebe o nosso compromisso completo, diário, de reconhecimento e gratidão, que é o Senhor, o Deus das nossas vidas. Que são os teus olhos sobre nós, ó Pai, que nos revelam a tua fidelidade e fazer com que alcancemos os planos, ó Senhor, e os propósitos pelo qual o Senhor nos fez caminhar essa vida. Nesse dia de ação de graças, ó Pai, nós te pedimos, ó Senhor, recebe a nossa gratidão, a nossa inteira e completa gratidão, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, ó Deus, para que para sempre, quando o nosso nome, Senhor Pai, for em algum lugar, primeiro, Senhor Pai, venha o reconhecimento de que é para a glória do teu nome. E para sempre faz assim com o teu povo, Senhor Pai, guarda os nossos corações. E é para a glória do teu nome, Senhor, que nós te pedimos agradecidos em nome